Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos tentar cantar um hino, visto que minha garganta está bastante cometida da gripe, né? Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha e na palavra, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, oh bênçãos inauditas, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Vamos olhar para a palavra do Senhor, uma pequena meditação. No Salmo de número 127, versículo 3, a respeito, não é homenagem, mas é algumas considerações para os dias das mães. Diz assim o versículo da palavra de Deus, 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flecha na mão de um homem valente, assim são os filhos no dia da mocidade, os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Primeira, uma reflexão a respeito dos filhos e das mães. O salmista aqui, ele diz assim que os filhos são herança do Senhor. E havia no meio do povo de Israel uma promessa, e era até uma obrigação, ou como é que eu posso dizer, uma espécie de herança, de bênção da parte de Deus, quando nascia o primeiro filho num lar, num casal, e que esse filho fosse varão, porque ele tinha o direito da primogenitura. O que é o direito da primogenitura? O direito de ser o segundo pai. Quando se o pai faltasse, o primeiro filho, ele herdava primeiro a bênção do pai, que é uma transição. Era como se fosse hoje nós passar para os filhos o direito de uso e fruto de todas as suas propriedades, todos os seus bens, e a bênção do pai como um segundo pai. Então ele era o protetor da casa, o primogênito. Primeiro, para de ser o primeiro, e primogenitura, o protetor, aquele que ia prover o resto dos filhos, final. O resto da família, inclusive a mãe.
Por causa disso, lá na cruz do Calvário, uma das últimas frases, eu prego sobre as oito frases da cruz, Jesus viu aí João, que era o seu primeiro irmão, dizia: isso aí é a tua mãe. Mostrou Maria. E olhou para Maria e disse: isso aí é o teu filho. Já leram isso na Bíblia? Tudo bom, muito bem. Quer dizer, eu estou indo como primogênito do Pai, mas eu deixo outro ali para cuidar de Maria, mãe de Jesus. Amém? Então, no Antigo Testamento, tinha essa crença, essa expectativa de que quando o casal casasse, que Deus lhe concedesse aos braços do Pai um filho varão. Esse era o sonho de todo esposo, principalmente do povo judeu. Não posso falar de outros povos. Mas há algumas partes na Bíblia Sagrada de que algumas mulheres, principalmente dos patriarcas, elas eram estéril. A começar de Abraão. Sara já estava passada da idade, já estava com 80, 90 anos. 80 quando Deus deu a promessa para ela, que das suas entranhas ia nascer um filho. Ela disse: não. E aí levou mais 10 anos. E quando estava com 90, nasceu o seu filho Isaac. Houve toda aquela trajetória. Mas também tinha um conceito, preste atenção, é importante isso aí. Uma espécie de julgamento no meio do povo de Israel. Depois, no período da lei, apareceu isso ali, não no período dos patriarcas, de que se uma mulher não gerasse filho, ela era tida por não abençoada ou não bem-aventurada. Por quê? Segundo a lei ali em Levíticos, se ela tivesse suspeita de não ter sido fiel ao seu esposo, ou que comesse o lanche antes do recreio, antes do casamento, alguma coisa assim, e seu esposo suspeitasse, os anciãos da comunidade suspeitassem, eles traziam essa mulher, essa moça, diante dos anciões. E as mulheres da época preparavam chá com ervas fortes e davam para a moça, para a mulher tomar. Se a mulher era inocente, ou a moça era inocente, de não ter cometido nenhum ato pecaminoso diante do esposo ou diante da sociedade, dos filhos de Israel, e que o pai não tinha que se envergonhar de andar com ela na praça, e nem o esposo andar com ela, então ela tomava o chá e nada acontecia. Ela estava livre, leve e solta. Eu podia falar de alguns alguns exemplos. Vou parar por aqui. E se ela tivesse culpa no cartório, alguma coisa à escondida, que não quisesse revelar para ninguém, aí diz a Bíblia que inchava o seu ventre e ela se tornava estéril por toda a vida. Deus lhe encerrava a madre, diz a Bíblia Sagrada. Então, para uma mulher que casava e não gerava filhos, aquilo era um opróbrio, uma vergonha, uma humilhação, alguma coisa de suspeito. E nós vimos dentro da Bíblia Sagrada que era uma tortura psicológica
numa mulher. Por causa disso que quando Raquel casou com Jacó, e Lia lhe dava filhos, para ela era uma tortura. Ana, quando Eucana sacrificava para diante do Senhor, ela morria de vergonha e de humilhação. Ela especulava com seu esposo no porquê. E o seu esposo disse: olha, posso eu estar no lugar de Deus, de não lhe der filhos? E aí nós vemos, irmãos, que por várias outras passagens, Rebeca, amada de Jacó, de Isaac, também era estéril. E mais tarde, Deus lhe abriu a madre. Diz a Bíblia Sagrada que todas essas mulheres, Deus lhe abriu a madre. Por causa disso aqui, diz que os filhos são herança do Senhor. Alguma coisa que herdou do ventre, ou alguma coisa que veio do trono da graça. Uma herança veio de graça, foi agraciada, ó. Como o anjo disse para Maria: ó agraciada Maria, bendita és tu entre as mulheres. Como Isabel, a mãe de João Batista, depois de velha, o anjo veio e teve com ela. É tão engraçado essa mensagem ali, que quando o anjo veio e falou com Isabel, o próprio esposo, que era sacerdote sobre a casa do Senhor, não acreditou. O próprio esposo. Veio a circunstância que estava esse casal. Ele ofereceu sacrifício a Deus pela nação, por si próprio e pela sua família. Mas que família? Ele e a esposa sozinho? Mas de repente foi agraciada por Deus e o anjo veio e ela anunciou o nascimento de João Batista. Ele não creu. E Deus tratou com ele na hora. Cuidado, pastores, no que fala e no que duvida. Diz a Bíblia que ficou mudo. Por que ficou mudo? Porque quando a mulher engravidava, se o filho que gerasse ao seu ventre fosse um varão, quem teria que dar o nome seria o pai ou o avô. Por causa disso, lá, quando os filhos de Eli foram para a guerra e morreram os 2 filhos na guerra, a esposa de um desses filhos, quando o pai recebeu a notícia, diz a Bíblia que ele era um homem pesado, ele deu um ataque cardíaco, a Bíblia não fala isso, mas ele caiu para trás e morreu, está morrendo. E quando a nora ouviu que os 2 filhos dele, que um era esposo dela, morreu no campo de batalha, diz a Bíblia que as suas entranhas estremeceram e ela deu à luz a um filho. E as parteiras que, no mesmo tempo que uns atendiam o velho que estava morrendo ou morto, outras já atendiam ela que estava dando à luz a um filho. E elas diziam para ela: se alegra, se alegra, se alegra, porque nasceu um filho varão. E ela sabia que o sogro não podia dar o nome, nem o pai, porque o pai estava morto na guerra. Que nome daremos? Porque elas não sabiam se ela ia permanecer viva também. O choque foi muito grande. E ela disse: coloque o nome de Ícabo, que quer dizer, foi-se a glória de Israel.
Por causa disso aqui, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos no dia da mocidade. Eu acompanhei 2 fatos, vou resumir o mais rápido possível. De 2 mães, 2 casais. Um hoje deve ser um excelente pastor. Naquele tempo ele era evangelista, o pai era aposentado do exército e tal, e estava meio assim entedioso, disse, pastor, eu quero uma congregação para cuidar, porque eu preciso fazer alguma coisa enquanto me resta uns anos de vida. E o pastor deu uma congregação para ele, aqui pertinho. Mas daí teve o filho, que também estava sempre na igreja, e o pai foi para o pastor também e disse, arruma uma igrejinha aí para o meu filho, um cantinho, porque ele não precisa trabalhar. Já dei estudo para ele e tal, recém-casado, e eu dou um apoio para ele também financeiro. Não cobramos nada, nem o pai cobrava, nem o filho cobrava. Trabalho de missão. E assim o pastor fez. Colocou na outra congregação e trabalhava os 2. Só que esse filho, por nome de Marcos, posso dizer o nome, porque Marcos existe até na Bíblia Sagrada. Talvez um dia, talvez esteja pregando e chegue ao ouvido dele. Nós estávamos trabalhando numa construção, construindo uma igreja, em 5 pastores, e dando testemunho de fé e milagre e tal. E esse eu vou contar um testemunho meu. Eu não contei para ninguém até hoje, vou ter que contar para vocês. Ele casou, sua esposa foi operada, foi tirado o útero fora, feita aquela corretagem, aquela coisa arada toda. E ela sempre tinha um sentimento, porque não podia gerar filhos. E agora, atendendo na congregação, pegava filho de uma, pegava filho de outra, ia atender outra e tal. E aquilo para ela era um desgaste emocional muito grande, uma tortura. E ela não tem jeito. Passou-se um período de tempo, veio um pregador de fora, um trabalho de círculo de oração das irmãs, e parou na sede, e a congregação era uns 10, 15 quilômetros longe da sede. Daí o pastor levou ele lá na hora de começar o culto tal, e começaram o culto. E ele olhou lá de cima do púlpito, olhou e apontou para aquela mulher, aí chamou ela na frente, você é casada assim. Todo mundo sabia que ela era a esposa do obreiro. Só que o pastor que chegou não conhecia o casal. Não conhecia ele também. Se conheceram ali no púlpito. Por esse tempo abraçarás, darás à luz a um filho. Um choque na igreja. Todo mundo sabia que ela tinha sido operada. O esposo também. Aquele pregador terminou a pregação, tal. O pastor levou para dormir no hotel. E outro dia, 9, 10 horas da manhã, o obreiro disse, olha, pastor, não quero aquele obreiro aqui pregando. Por quê? Olha, foi assim, assim, assim. Ele entregou uma profecia para minha esposa, que a esse tempo ela ia abraçar e ia dar luz a um filho. Isso aí, todo mundo sabe que a minha esposa foi operada, todo mundo acompanhou. E agora eu estou aí vou deixar esse homem pregar, mentindo em cima do púlpito. Tá bom, mandou ele para outro lugar, para outra congregação, e você escolhe alguém aí para não ficar em vão? Manda fulano tal e tal. Isso passou-se uns período de tempo. De repente a sua esposa começou a sentir alguma coisa estranha no corpo. Para daqui, para de lá, não sabia o que era. Sabe que a mulher se transforma, os hormônios alteram, aquela coisa arada toda, de mulher grávida. Foram procurar um médico. O médico mandou ela para um ginecologista. Só fazer uns exames aí e você vai. Para ver se tem algum problema. Mandou. Aí, os exames ele já mandou procurar um outro. Problema de mulher, mas tudo aí. Mandou. O outro olhou, olha, o exame aqui consta que você está grávida. Se alegra por isso. Eu disse, não, doutor, não.
Comigo aconteceu assim, assim, assim. Eu tenho até os papéis em casa. Nós pagamos a operação. Eu estava com problema sério. Posso apresentar, bom, então procure outro médico. Você não acredita em mim, não acredita em vocês são livres. Procurar a quem vocês querem. E ela saiu e procurou outro médico. Outro médico também atestou. Ela estava grávida. E houve aquele rebuliço. Aí esperou, ele realmente está grávida. Aí ele recorreu ao pai, ao pastor, e disse: eu vou processar o primeiro médico que nós pagamos para fazer a operação da retirada do útero, aquela coisa lá toda. Aí o pastor, junto com o pai, disse: opa, não mexa no dedo de Deus, não cutuque, deixa quieto. Em outras palavras, não procura chifre na orelha de cavalo. Silencioso. Vamos esperar até o fim, vamos. Veio a criança. Veio a criança, ele abraçou a criança, a mãe, o avô, o pastor. Ele disse: pastor, eu tenho que conversar com o pastor. Por quê? Bom, se lembra aquela vez assim? Eu acusei aquele irmão, né? De uma falsa profecia. Então, pastor, pelo amor de Deus, pastor, eu quero morrer em paz. Procure esse irmão, que ele venha fazer um trabalho, uma pregação, qualquer coisa na minha casa, eu tenho que apresentar o filho, pela qual ele profetizou, e eu não acreditei. Esse irmão conversava por nós assim, num dia, num período de café, na construção, e chorava de alegria. Tá lá a criança. Hoje essa criança já deve estar casada. Eu podia contar outra história também do mesmo sentido, de uma mulher também que não dava luz, foram até fazer regressão, procurar o bispo e tudo quanto é tipo de recurso. Aí adotaram a criança, fizeram o pré-natal para a criança nascer, acompanharam, compraram tudo certinho, a bercinha, aquela coisa arada o quarto, e aí foram lá e a maternidade lá, fizeram todo o papel, tudo legalizado perante o juiz, tudo certinho, nada camuflado. E aí a criança nasceu, as enfermeiras levaram, preparar a criança, e trouxeram, a mãe disse assim, da criança. E eles pagando pré-natal, tudo certinho. A mãe disse assim: eu podia primeiro dar de mamar a primeira vez que os meus seios estão... Pelo menos a primeira mamada para ela se sentir fortalecida e tal. Não, pode ser. Quando a mãe verdadeira pegou e levou a criança ao seio dando de mamar, ela olhou para a criança, as lágrimas começaram a cair em cima do rostinho da criança. A senhora que tinha feito pré-natal e ele olhou a lágrima da mulher, e a mulher olhou para ela, começaram a chorar os três. A mãe verdadeira, a mãe seria biológica, e o pai que ia também ajustar a adoção. Toda a documentação ali. E ela foi entregar a criança para a mãe chorando. E ela disse: não, o filho é seu. O filho é seu. Lembro-me de quando Salomão, aquelas duas mães, levaram a criança aos braços de Salomão, porque ambas tinham filhos, e uma descuidou-se, deitou sobre um filho e morreu sufocado. E outro dia ela olhou e disse: não quero. E o colocou ao lado da outra e pegou o filho da outra. A outra olhou e disse: não, esse não é meu filho verdadeiro. A mãe sabe, o instinto de mãe sabe. E levaram para Salomão. É isso. Salomão disse: não, é muito fácil resolver a questão. Um já foi perdido. Um já foi. Agora o outro continua vivo. Então vamos fazer assim,
Vamos cortar no meio, você escolhe, querem a parte de cima ou a parte de baixo, para satisfazer as duas. Mas a mãe verdadeira disse, não. Ela já perdeu o dela agora, eu não quero perder o meu, então dê para ela, pelo menos continua vivo. Eu continuo com os meus olhos olhando de longe. Aí Salomão disse, não, essa é a mãe verdadeira porque a outra não abriu a boca. No instinto de mãe. Quando a mulher gera um filho, ela deixa de ser a mesma mulher. Ela agora não é uma jovem senhora, é uma jovem mãe. Porque do seu interior, da vida, veio a vida. Útero quer dizer outro. Então, quando a Bíblia diz assim, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, seu galardão, é como Nabote disse para Acabe, não, essa vinha aqui é herança minha, pode me tirar a vida, mas eu não negocio, eu não vendo, eu não dou, eu não empresto, eu não alugo. Não tem, é com completa reserva de domínio, é minha herança do Senhor. Não posso. Então minha mãe, ou minha irmã, e você que é mãe, olhe para os teus filhos, vê nele o futuro, como flecha nas mãos do valente. Assim são os filhos no dia da mocidade. A mãe olha para o seu filho, para a sua filha, pensa lá na velhice. Esse vai me cuidar, ou essa vai me cuidar. Lembro-me como hoje, no ano de 1970, Lourenço Onço, foi um dos maiores pregadores da época. E quando ele tinha 2 anos de idade, a sua mãe escreveu uma carta. Ele também era filho de uma mulher já madura. Sua mãe escreveu uma carta para ele, meu querido Lourenço. Talvez quando você vai ler essa carta, ter entendimento, talvez eu não existo mais aqui. E começou dando instrução para Lourenço Onço. Lourenço Onço foi um dos melhores pregadores da época, ele foi autor daquele estudo Plano Divino para a Salvação, e ele foi um dos teólogos que disseminou a doutrina da dispensação, 7 dispensação, 9 dispensação, se não me falha a mente, e veio o primeiro curso para o Brasil dos Estados Unidos, o curso Bereano por extensão, e depois veio a ETAD. É tempo, né? Mas eu fiz todos os 2 cursos. Primeiro curso, traçado por ele, li o livro Plano Divino através dos séculos. E estudei todas as 9 dispensações. E ele, depois de adulto, um grande pregador da época, ele lia essa carta e transmitia para todo o povo de Deus, para muitas nações. E eu não me esqueço até hoje. Então, minha mãe, ou a mãe de todo o Brasil, não pensa que os filhos que foi herdado pelas suas entranhas, ou foi gerado, leva essa mensagem com você, é herança do Senhor. Se nada você puder fazer, mas entregue eles nas mãos de Deus novamente. Podia contar mais testemunho de mães que os filhos eram ingratos, mas aprenderam pela Sagrada Escritura. Agora, como fez Ana, se tão somente me deres um filho, esse filho que me deres, eu entregarei a ti, nas tuas mãos. E o sacerdote Eli a teve por embriagada, e ela disse, não sou embriagada, sou uma mulher perturbada,
ou triste de espírito, e eles vai, que Deus conceda o desejo do teu coração. Essa palavra fechou. E agora, depois de um ano, depois do filho desmamado, ela entregou o filho nas mãos do sacerdote Eli, olhou para ele e disse: por esse filho orava eu. E Samuel teve o único na Bíblia Sagrada, a não ser Jesus Cristo, que também teve o tríplice ministério de sacerdote, de profeta e de juiz sobre Israel. Então entregue os teus filhos ao Senhor. Não amaldiçoe. Simplesmente diz: meu filho ou minha filha, você está nas mãos de Deus. E Deus te trará de volta como filho pródigo. Que Deus abençoe e guarde as vossas mães de todo o Brasil. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém.